Fala pessoal, Rafael Lillenberg. Nós vamos falar hoje sobre a segunda tópica do aparelho psíquico de Freud, o id, o ego e o superego. Bem-vindo à exploração da segunda tópica do aparelho psíquico de Freud. Nesta apresentação, vamos desvendar os conceitos do id, do ego e do superego, suas funções, interações e as implicações para a compreensão da mente humana. Vamos lá, vamos mergulhar nesse conceito criado por Freud, essas três instâncias da mente humana. Vamos falar agora sobre o id. O id é a parte mais primitiva da mente, presente desde o nascimento. Ela opera no nível inconsciente e é regido pelo princípio do prazer, ou seja, está sempre buscando a satisfação imediata de desejos e necessidades básicas, como fome, sedes e impulsos sexuais. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine uma criança que está com fome. O id exige que ela grite e chore até que a necessidade de ser alimentada seja atendida, sem considerar as consequências ou o contexto social. Então, o id é aquela instância que é primitiva, né, que está presente ali desde o nascimento, ou seja, aquela criança que quando está com fome quer ser amamentada, precisa ser amamentada, então ela não vai esperar, ela precisa disso. Então ela é id puro, ela é desejo puro. Contrapartida, o ego. O ego é aquela parte da mente que se desenvolve a partir do id e atua como mediador entre os desejos do id, as restrições do superego e a realidade externa. Ela opera principalmente no nível consciente e pré-consciente e é regida pelo princípio da realidade. Isso aqui é muito interessante, importante vocês guardarem. O ego é regido pelo princípio da realidade. Ah, ela busca satisfazer os desejos do id de maneira realista e socialmente aceitável. Vamos usar a mesma criança, né? O mesmo exemplo. Se ela estiver com fome durante uma reunião familiar, por exemplo, o ego pode fazer com que ela espere até que a comida seja servida, em vez de estar gritando, enfim. O ego considera as normas sociais. Não interromper, por exemplo, a reunião, enquanto ainda busca satisfazer a necessidade de ser alimentado. Ou seja, então, o ego considera as normas sociais, né? Ou seja, o princípio da realidade. Vamos lá, eu tenho que aguardar, ser servido, né? Socialmente eu não posso sair comendo sem esperar todo mundo, um exemplo. Por outro lado, nós temos o superego. E o que seria o superego? O superego ele representa a internalização das normas sociais, os valores morais e as regras familiares. Eu gosto de usar aqui, né, essa questão também da religiosidade, da religião. O nosso superego também é criado, formado, melhor dizendo, também através da internalização das regras religiosas. Eu posso, não posso fazer, eu não posso, aquilo que eu quero fazer, eu não posso fazer. Existe aí um freio, existe aí uma barreira. Nem tudo que eu quero eu posso realizar, nem tudo que eu quero eu posso fazer. Então o superego também tem essa influência do contexto religioso. E quando nós falamos de superego, nós falamos do ideal do eu. Que na verdade eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo que esse ideal do eu, na verdade, é o ideal do outro. Ou seja, aquilo que eu internalizei do outro, aquilo que eu internalizei dos meus pais. Freud, lá em 1914, quando ele escreve uma introdução do narcisismo, ele fala sobre
esse ideal do outro, né? Desse superego. Depois ele vai chamar lá em 1923 de superego, né? Esse superego que é a internalização. O superego, ele é formado mais ou menos, ele começa a se formar ali no complexo de Édipo, quando a criança começa a internalizar as regras impostas pelos pais. Aí tem o complexo de castração, né, o medo, a angústia da castração, que num outro vídeo a gente pode falar sobre o complexo de Édipo, complexo de castração. Enfim, o superego pode ser visto como a consciência do indivíduo, exercendo um controle sobre os impulsos do id. Vamos usar o exemplo aqui. Se a criança tem um desejo de pegar um doce sem permissão, ou seja, o impulso do id, eu quero pegar esse doce sem permissão, o superego pode fazer com que ela se sinta culpada por pensar em roubar algo que não pertence a ela. O superego dirá à criança que isso é errado e que ela deve pedir permissão antes de pegar o doce. Então o superego tem essa função de ser o juiz. Não pode, não faz. Mas esse superego também muito rígido, a gente pode pensar nesse superego rígido, aquelas pessoas que se cobram muito, que internalizaram muito esse superego, essa moral, essa ética, essa cobrança dos pais, e essa pessoa que se cobra o tempo todo, essa pessoa que nunca está satisfeita, tem mania de perfeição, de que tudo tem que sair perfeito, por mais que você por mais que você faça bem feito, essa pessoa sempre está achando que não está legal, não está bom. Então a gente pode pensar aí nessa questão. Pessoal, muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Eu sou o Rafael Lillenberg, sou psicanalista. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre esses conceitos da psicanálise, você pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, para que você possa estar fazendo o curso de psicanálise, estudar a psicanálise, entender um pouco mais da psicanálise. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Forte abraço e até o próximo vídeo.